Dia 1. Dave e Cristal partem de manhã com água suficiente para uma caminhada de 3 horas. Saímos pouco antes das 10 horas e esperávamos voltar a tempo para um almoço meio tarde. Eles passaram 2 anos lendo sobre a floresta, mas nada os prepara para a realidade. Assim que a gente entrou, começamos a ver mais do que jamais tínhamos visto. Tipo morcegos e diferentes tipos de insetos que nunca tínhamos visto, foi uma manhã fantástica. Eu estava animada. Dave, olha. A gente não via mais nada. Estávamos muito focados em explorar e ver a floresta tropical. Não nos demos conta dos perigos de tudo aquilo. Estão tão absorvidos pelo que veem e pelos sons da floresta que não percebem que saíram da trilha marcada. Nossa atenção estava em outro lugar, estava nas árvores, animais e sons. Agora eles estão seguindo trilhas criadas por animais. À medida que avançávamos, a selva parecia se aproximar de cada lado. Agora andávamos um atrás do outro. Então o caminho desaparece completamente. Pela primeira vez, eles percebem que não estão mais na trilha. Foi nessa hora que eu não sabia o que fazer. Estava realmente preocupada. Vamos olhar o mapa. Esqueci o mapa na cabana. Esqueci o mapa em cima da cômoda na nossa cabana. Dave, Olha, eu consigo lembrar, prometo. O mapa que Dave deixou para trás era um esboço desenhado à mão da área. Ele se lembra de que ele mostrava a cabana na parte inferior, o que normalmente indicaria que ficava ao sul. Trilha branca. Mas o mapa não está desenhado de forma usual. Para voltar à cabana, eles na verdade precisam ir para o norte. Se nós andarmos para o sul, deve ser o caminho de volta. tem certeza? Tenho certeza. Prometo. Ok. Vem, vamos? Ir para o sul é a pior decisão que Dave pode tomar. Seguindo esse caminho, o que os espera são milhares de quilômetros de floresta tropical inabitada. Exceto por animais, muitos deles altamente perigosos. 2 horas depois, estão se preocupando. Por aqui. A gente já estava andando há muito mais tempo do que deveríamos. Já devíamos ter voltado há um tempo. Eles não têm mais muita luz, pois logo irá anoitecer. Eu não ia ficar na floresta. Precisávamos encontrar o caminho de volta antes de escurecer. Eu tinha certeza que assim que começasse a escurecer, a gente não conseguiria continuar. Conforme a noite cai, qualquer chance de encontrar a cabana hoje desaparece. Foi a primeira vez que começamos a ficar em pânico. Que horas são? São quase 6. Já era pra ter voltado. Já era pra gente ter chegado. Eu sei, eu sei. Eu não acho que ele queria lidar com aquilo. Ele não queria lidar nem mesmo com a necessidade de pensar que a gente ia dormir lá. Eu estava frustrado comigo mesmo. Me sentia responsável pela gente ter se perdido e queria encontrar o caminho de volta. Cristal, você sabe, né? Vamos ter que dormir aqui. Sim. Escolhemos um lugar para ficar, uma área desmatada, e sentamos para esperar a noite passar. Cris, eu sinto muito por isso. Eu devia ter. Tudo bem. Você me compra uma cerveja quando voltarmos e ficamos quites. Ok? Ok. Mas ambos sabem o quão vulneráveis estão. A floresta é cheia de predadores noturnos.
Muitas das cobras venenosas saíam pela floresta à noite, assim como as onças. Nós não tínhamos muitas opções para nos protegermos. Dave e Cristal só conseguem pensar em uma coisa. Será que eles conseguem sobreviver aquela noite? Chris, tem alguma coisa aqui. A Amazônia à noite é um lugar apavorante para se estar. Dave e Cristal estão totalmente indefesos, sem nenhuma maneira de se protegerem dos predadores. Não íamos dormir de jeito nenhum. Íamos ficar acordados. Se acontecesse algo, estaríamos prontos. Chris, você ouviu? Chris, tem algo aqui. Acha que é uma onça? A onça persegue sua presa sob a cobertura da escuridão. Ela pode matar com uma única mordida na cabeça. Seja o que for, Dave conseguiu afastá-lo por enquanto. Eles passam a noite em claro, atentos a todo e qualquer som. Dia 2. Dave e Cristal conseguiram sobreviver quase ilesos à noite. Tô coberto de mordida de mosquito. Fique feliz que só isso te mordeu. Muito engraçado. Então, qual o plano? Dave precisa levá-los de volta à cabana o mais rápido possível, pois Cristal toma remédios para a depressão, e ele sabe que ela não os trouxe com ela. Ela nunca tinha ficado um dia sem o remédio. Essa trilha vai pro sul. Então deve levar a gente de volta pra cabana. Ok. Vamos chegar para comer. Sim. Vamos. Eu acreditava que estávamos perto, na direção certa. Só tínhamos ficado sem tempo na noite anterior. Ia ser fácil. Mas a cada passo que dão, eles continuam a se afastar mais da segurança da cabana. Quatro horas depois, a temperatura na floresta disparou. O calor e o esforço significam que Dave e Cristal estão suando quase 2 litros de fluidos por hora. Estávamos ficando deprimidos e frustrados com nossa situação. A temperatura estava subindo muito rápido, chegando até 35 graus. Nós suávamos sem parar. Vamos parar. Dave, tô sem água. Quando eu percebi que a gente estava sem água, e estava bem quente e eram 10 da manhã, eu comecei a perceber que as coisas não iam simplesmente ficar bem. A gente sabia que estava perdendo água muito rápido e íamos funcionar cada vez pior. Nosso cérebro ia começar a nos enganar e nosso corpo ia eventualmente ceder. Tem que ter algo por aqui. A ironia é que a bacia amazônica é um dos lugares mais úmidos do planeta. Muita chuva pode cair em um único mês, deixando poças d'água por toda parte. Mas enfrentam um dilema agonizante. Eu não sabia o que fazer. Devíamos beber água e talvez ficar muito doentes? Ou arriscar ficarmos doentes de desidratação?
Tenho uma ideia. 6 dias perdidos. Queria documentar da melhor forma possível, então tirei uma foto. Esperando que um dia alguém ia encontrar nossos ossos e nossa câmera. E que visse que a gente esteve lá no 6º dia. Foi nesse momento que comecei a refletir sobre como tinha sido minha vida. Eu não tive uma relação próxima com minha família. Nunca disse à minha mãe que a amava. E a minha família o quanto eles eram importantes. Estava me matando que eu não teria essas oportunidades se eu morresse lá. Esse pensamento dá a Dave a determinação que ele precisa para continuar. Vamos. Hora de acordar. Não quero. Não quero andar. Também não, mas precisamos. Os meus pés estavam se deteriorando. Absurdamente. A dor era totalmente insuportável. Era como se 10 vespas estivessem me picando ao mesmo tempo. Se a gente ficar aqui, morre. É simples assim. Cristal encontra força para tentar mais uma vez. Ok. Levanta. Muito bem. Eles continuam. E agora o terreno fica mais difícil. Vamos, Chris. E à medida que os pés de Cristal ficam insuportavelmente doloridos, a depressão começa a dominá-la. Eu não conseguia mais andar. Eu tentava e logo caía. Senti que tinha chegado o momento de terminar tudo eu mesma. Não quero mais. A depressão da Cristal está de volta. Agora ela só consegue ver uma única saída do pesadelo em que está. Não consigo. Consegue sim. Eu tinha decidido. É isso, acabou. Eu não consigo mais. Me dá a faca. Não. Ela realmente estava querendo tirar a própria vida. Ela pensava em cortar os pulsos, acabar com tudo aquilo e pôr um fim naquela miséria. Essa era a mulher por quem eu era apaixonado, a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida. Nunca queria abandoná-la. Faça um acordo, ok? Faça um acordo. Falei para ela. Ela não queria mais uma noite daquilo, sabia disso. Se chegasse a noite e nós ainda estivéssemos lá, daria a ela a faca. Se esforça hoje. Cristal aceita o acordo de Dave. Se eles não conseguirem sair da floresta até o anoitecer, ambos se matarão. Mas iremos juntos. Isso colocou um prazo específico para o resto de nossas vidas. Ou nós íamos sair e viver o resto de nossas vidas realmente felizes juntos, ou seria o nosso fim. Agora Cristal consegue ver um fim para tudo isso. Cuidado aqui. Ela perguntava a hora, se já era noite e se já tinha sido suficiente. Vamos. Não. Vamos. Mas Cristal não consegue continuar. Eu não consigo. Consegue sim. Ela decide que não pode esperar até anoitecer. Ela quer que eles acabem com suas vidas agora.
Tá na hora. Quando falei aquilo, ele concordou. E ele me disse, ok. Agora nós faríamos. Nós realmente teríamos que fazer aquilo. Dave tinha aceitado morrer, mas havia um pensamento que ele não conseguia tirar da cabeça. Eu queria lavar a lama que estava nos meus braços. Eu queria lavar o rosto e ter o corpo limpo. Tá com o espírito limpo. Se eu fosse enfrentar um julgamento, precisava fazê-lo com espírito e corpo limpos. Ele começa a procurar água para se lavar. Lutávamos contra a vegetação, e quando chegamos lá não era um riacho nem uma poça. Era um enorme lago. Tinha água para todo lado. É pouca esperança, mas é o suficiente para continuar. Essa água tem que ir para algum lugar. Na Amazônia, os rios são como estradas. Se esta água levar a um rio, eles talvez vejam um barco. Eles param de pensar em suicídio. Senti uma onda de energia e raiva que me fizeram querer lutar mais na água. Enquanto passávamos pela floresta inundada, ficávamos dizendo um ao outro para não termos esperanças, só para continuar o mais rápido possível. Nós armamos armadilhas para manter uma população saudável de animais. E os castores são roedores. O objetivo é tentar manter os castores de se multiplicarem demais. Quem adora o ar livre? E nada o impede de aproveitar essa vasta natureza selvagem. Nem mesmo sua perna deficiente. Tive pólio quando criança e fiz mais de 20 operações. É um milagre eu ainda conseguir andar. Joguei fora as muletas e todo o resto e disse, vou andar. Vou fazer o que qualquer pessoa normal faria. Se mover por esta região remota é um verdadeiro desafio. E o fiel companheiro de Ken é seu quadriciclo. O terreno é muito acidentado. O país é muito montanhoso, as colinas são muito íngremes. E há muitos lugares na minha linha de armadilhas que até pessoas muito boas de quadriciclo nem sequer enfrentariam. O passeio de hoje é ainda mais perigoso. O quadriciclo está carregando muito peso extra. Meu quadriciclo, sem qualquer combustível nele, pesa 270 quilos. Os castores, de 15 a 20 quilos cada um. E com 3 galões de gasolina, deve chegar perto de 500 quilos. Uma caminhonete pequena deve pesar isso. A temperatura cai abaixo de zero. E o vento começa a soprar mais forte. Então quem decide encerrar por hoje? O vento soprava a pelo menos 80 quilômetros por hora. Era um monte de coisas voando no meu rosto enquanto eu tentava dirigir. Estava levantando pequenas pedras. De repente, senti uma dor no olho. Eu pisquei e senti como se tivesse algo no meu olho. No instante em que soltei o guidão, eu tirei um pedaço de grama. E o quadriciclo capotou. Eu estava caindo e podia sentir a moto me seguindo. Não havia nada que eu pudesse fazer.
Senti como se fosse conseguir desviar, mas então fui pego. Foi tão rápido. Fui arremessado de cara na terra. E senti uma dor excruciante na perna. Eu podia sentir meu pé. Podia sentir meu tornozelo totalmente deslocado e os ossos quebrados. Eu quase vomitei de dor. O metal me atingiu na parte inferior das costas e me jogou no chão, tirando meu fôlego. A dor vinha do meu tornozelo e da panturrilha da minha perna. Eu não conseguia empurrar e me erguer o suficiente para mover a moto. Não importava como eu tentasse mover as pernas, eu não conseguia. O quadriciclo carregado prendeu Ken ao chão no meio do nada. Socorro! Como paramédico da unidade de resgate local, o primeiro instinto de Ken é tentar avaliar a gravidade dos seus ferimentos. Verifiquei meu pulso. Estava a 160. Estava pulsando, eu podia sentir. Minha pressão arterial devia estar alta, porque eu podia realmente sentir meu pulso. Minha pele estava pálida. Quando eu beliscava, demorava para voltar ao normal. Demorou 5 segundos para voltar a cor do meu dedo, então eu soube que estava em choque. A dor e a ansiedade estavam fazendo meu coração acelerar. Então, eu sabia que precisava me acalmar para poder raciocinar e pensar direito. Ken aprendeu a lidar com a dor quando era criança, lutando contra a polio. Eu meio que bloqueio isso mentalmente. É impressionante a quantidade de dor que eu consigo bloquear. Ken não consegue alcançar as pernas, que sofreram todo o impacto do acidente. E ele só pode imaginar o tipo de dano que foi causado. Minha primeira suposição foi que sim, eu desloquei meu tornozelo, com certeza. Possivelmente esmaguei. Achei que talvez tivesse causado muitos danos ao meu joelho direito, porque a dor era extremamente grande. Minha perna com poliomielite não é muito grossa, posso segurá-la com a mão assim. Quando fui jogado no chão, sabia que aquele joelho já era. O peso da moto de Ken e do equipamento de sobrevivência exerce uma pressão enorme em suas pernas feridas, causando uma dor excruciante. Isso esmaga sua perna direita contra a mais fraca da poliomielite, interrompendo a circulação da panturrilha ao pé. Ken sabe que, para evitar danos permanentes, ele precisa agir rápido. Minha primeira reação foi: preciso sair debaixo do quadriciclo, mesmo que eu tenha quebrado a perna. Então eu dei uma olhada ao redor e tentei ver se havia algum galho ou qualquer coisa que eu pudesse pegar. Todo o equipamento de Ken ainda está preso ao quadriciclo. Apenas seu machado havia caído durante o acidente. Mas está torturantemente fora de alcance. O instinto de sobrevivência de Ken entra em ação. Eu sempre carregava um acendedor de fogo ao redor do pescoço e uma bússola num cordão. Ter um machado nas mãos pode significar a diferença entre a vida e a morte. Para Ken, o machado é sua única chance de escapar. Tive que tentar inúmeras vezes para finalmente pegar a ponta do cabo do machado.
Pensei imediatamente. Bem, talvez eu possa usar meu machado como uma alavanca para empurrar o quadriciclo para fora de mim. Mas preso de bruços. É impossível para ele conseguir alavancagem suficiente para levantar o quadriciclo. Então eu pensei, tá, estou preso aqui. Estou realmente ferrado. Mas, quando você está nessa situação, você tem que tentar algo. Se não der certo, você tenta outra coisa. Eu estava pensando que se eu conseguisse reduzir o peso na moto, talvez eu tivesse uma chance melhor de sair debaixo dela. Mas cada golpe causa uma dor agonizante no corpo ferido de Ken, enquanto ele tenta derrubar o equipamento pesado do quadriciclo. Pensei que talvez eu pudesse empilhar os castores e colocar o machado lá no canto da grade para usar de alavanca. Com os castores debaixo dos braços, Ken espera que a altura extra faça diferença. Parece estar funcionando. O quadriciclo se move uma fração de centímetro. Foi tão bom. Quer dizer, ainda doía pra caramba. E parecia que os ossos estavam quebrados. Mas pelo menos aquela pressão constante e intensa foi aliviada. Movido pela adrenalina, Ken decide que é hora de uma tentativa decisiva para se libertar. Eu tinha acabado de quebrar minha melhor chance de sair de lá. Então o que mais eu poderia fazer? Socorro! 3. Quando amanhece, Ken está preso há quase 40 horas. A chance de resgate permanece tão próxima, mas ainda tão distante. Sempre que eu ouvia os cachorros latindo ou o fazendeiro abrindo a porta, eu apitava. Nada acontecia. Foi muito frustrante, muito mesmo. Tipo, o que está acontecendo? Por que nada pode dar certo para mim uma vez? Por que minha sorte não muda? Sou o tipo de cara que sempre foi muito independente e essa foi a primeira vez que me vi em uma situação onde não podia contar apenas comigo mesmo para sair dela. Os amigos e a família de Ken ainda não fazem ideia de que ele está desaparecido e nenhuma operação de resgate foi iniciada. Eu estava derrotado, sem dúvidas. Como paramédico, Ken sabe que seu corpo está se deteriorando rapidamente. Eu sabia que o choque estava piorando. Minha temperatura central do corpo estava definitivamente caindo. A minha ingestão de nutrientes foi zero. Estava mais concentrado em tentar não desmaiar e adormecer. Eu sabia que, se eu quisesse sobreviver, eu tinha que ficar acordado. Antes de anoitecer novamente, os coiotes voltaram com mais alguns. Eu estava muito concentrado e focado pensando no que esses coiotes poderiam estar fazendo. A gente só pode imaginar se não podemos ver. É a terceira noite de Ken preso debaixo do quadriciclo. Exposto, desidratado e à beira da morte. E desta vez, os coiotes voltaram para caçar em grupo.
Eles são bem coordenados nas táticas de ataque deles. Eles teriam tentado atacar meu rosto e minha garganta, porque estavam mais expostos. Se por acaso eu virasse para um lado, eles tentariam me pegar por trás. Esse bando já provou carne fresca. E eles estão com fome demais. Se eu não conseguisse assustá-los com o apito e os gritos, minhas chances eram muito pequenas, muito poucas. A explosão de Ken é o suficiente para afastar os coiotes. Mas ele terá que passar outra noite lá fora. Eles voltarão, mas talvez não tenha mais forças para afastá-los por muito tempo. Dia 4. Por 4 dias inteiros, eu nunca dormi. Eu me esforcei conscientemente para me manter acordado, porque sei, por experiência, que o vento e o frio poderiam facilmente me matar. Meu corpo estava me dizendo que era uma descida ladeira abaixo. Minha saúde mental não estava boa. Minha coordenação não estava como deveria estar. Então, eu sabia que todos aqueles sinais me diziam que meu corpo estava desligando mais a cada momento. Com certeza. Filmagem real. Minha família era minha principal preocupação. Eu podia lidar com o que viesse pela frente, mas como eles poderiam lidar com isso? Como os afetaria? Eu pensei que se eu não sobrevivesse, talvez enquanto eu ainda tivesse minha cabeça no lugar e ainda pudesse escrever uma mensagem, eu deveria escrever uma para eles. Só por precaução. Eu disse a eles que estava arrependido. E que os amava. Tirei meus óculos e deixei de lado. Pensei que talvez, só talvez, eu pudesse descansar um pouco. Finalmente, eu estava fechando meus olhos. No 4º dia de luta contra a dor e o medo. Se forçando a ficar acordado para afastar os coiotes e a hipotermia. Quem finalmente se entrega.